O plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir na sessão de hoje se é permitido ou não aos juízes a incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas anterior ao ingresso na magistratura. O caso começou a ser analisado na sessão da última quarta-feira e tem repercussão geral reconhecida. O recurso extraordinário foi apresentado pela União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que declarou que os magistrados que obtiveram incorporação de quintos em função comissionada têm o direito a receber essa vantagem, mesmo que tenham ingressado na carreira posteriormente. Ainda segundo o tribunal, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não pode se sobrepor a um direito adquirido pela União. A decisão do STJ vai contra a Constituição Federal por conferir uma extensão indevida a esse direito adquirido, incompatível com o regime jurídico de direito público inerente às carreiras de Estado. Na última sessão, após a leitura do relatório do ministro Teori Zavascki, relator do processo, a Advocacia Geral da União defendeu que essa vantagem pessoal a que tinham direito antes de entrarem na magistratura era prevista em regime diferente da LOMAN e que o ingresso na magistratura modificou a condição funcional dos autores que passaram a se submeter a essa lei. Bom, e dia de sessão plenária aqui no Supremo, a gente recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Vamos explicar, o regime jurídico que se aplica à magistratura, ele é diferente dos demais servidores públicos? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Quando se fala em regime jurídico, a gente precisa ter em mente que significa dizer que é o conjunto de regras que estabelece os direitos e os deveres no que diz respeito às relações entre o Estado e o servidor público. O regime estatutário, por exemplo, ele é aquele que está previsto na Lei 8.112 e ele é aplicável aos servidores públicos civis no âmbito da União. Mas é possível que dentro do poder público também se estabeleça um regime seletista, o regime de emprego, por exemplo. E aí, nessas situações, não se está baseada numa lei específica que traz um regime jurídico específico, e aí seria aplicável às leis previstas na consolidação das leis do trabalho. Então, quando se fala em regime jurídico, a gente precisa fazer inicialmente essa diferenciação. No que diz respeito a servidor público, o regime jurídico aplicável é o da Lei 8.112, de 90. No que diz respeito aos magistrados, aqueles que ingressam na carreira da magistratura, passam no concurso de provas e títulos para exercer a função de juiz, eles já se submetem a um outro tipo de regime jurídico que está previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, são sim regimes jurídicos distintos. Quer dizer, então, que é uma diferença, né? Bom, como a gente viu ali na reportagem, doutora, esse assunto começou a ser analisado semana passada pelos ministros do STF, quando até, eu me lembro que teve uma sustentação oral da Advocacia Geral da União. Qual o principal aspecto da defesa? Tanto teve a sustentação oral da AGU quanto da defesa dos magistrados. A Advocacia Geral da União, ela traz o argumento de que não existe direito adquirido a regime jurídico. E, inclusive, cita precedentes do próprio STF nesse sentido. Ela entende que, de acordo com a Advocacia Geral da União, a partir do momento em que se ingressa num novo regime jurídico, rompe-se com o regime jurídico anterior e, a partir desse novo regime jurídico, é que se criam aqueles direitos e deveres que deverão, na verdade, serem aplicados àquela relação entre o juiz e o Estado, no que diz respeito à sua remuneração e a todos os demais direitos que ele vier a ter, mas esses direitos deveriam serem regidos por essa nova ordem jurídica que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Doutora Gisele, virando a página, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questiona as resoluções que concederam vale e alimentação aos magistrados. A ação direta de inconstitucionalidade pode voltar a ser julgada hoje pelos ministros do STF. A ação direta de inconstitucionalidade começou a ser julgada no último dia 2, mas a sessão foi suspensa. Na ocasião, o relator ministro Marco Aurélio chegou a apresentar o voto no sentido de aceitar em parte a ação e declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos das resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que concederam o auxílio alimentação aos magistrados. Concluo, presidente, pela admissibilidade parcial do pedido formulado na inicial e, quanto a esse ponto, pela procedência, declarando a inconstitucionalidade formal da resolução número 133,
de 21 de junho de 2001, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Resolução número 311, de 1º de agosto de 2011, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no que previram o auxílio alimentação a beneficiar os magistrados. É como voto. O ministro Teori Zavascki também votou. Ele julgou a ADI improcedente. O ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber se declararam impedidos neste julgamento. O Conselho Federal da OAB entrou com ação no Supremo Tribunal Federal por entender que tanto o CNJ quanto o TJ pernambucano extrapolaram atribuições ao conceder o benefício aos magistrados. Para a OAB, apenas uma lei poderia tratar do assunto. O plenário deve definir se houve ofensa à competência legislativa do Supremo, se existe equiparação constitucional de vantagens entre juízes e integrantes do Ministério Público e se foi violado algum princípio da Constituição que trata da legalidade e da separação de poderes. Nesta ação, há 4 associações participando como amigos da Corte. Doutora Gisele, as resoluções questionadas aí nessa ADI ainda estão em vigor? Fred, como nós vimos, a repórter Carolina Chaves, ela esclareceu que são 2 resoluções, uma do CNJ e uma do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Houve um pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de que elas fossem suspensas. Mas esse pedido, ele não chegou a ser apreciado pelo ministro relator, o ministro Marco Aurélio, porque ele preferiu submeter a análise deste caso diretamente ao plenário. Então, o plenário ele prossegue no julgamento de forma definitiva e como não houve, então, uma liminar analisada, essas resoluções ainda estão em vigor, não há nenhuma decisão que suspendeu a eficácia e a aplicação dessas resoluções. E isso aconteceu porque, na verdade, existe a lei que regula o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, tem a previsão de que o relator, diante da relevância da matéria, do especial significado que a matéria tem para a ordem social e levando em consideração razões de segurança jurídica, ele pode, ao invés de analisar a liminar, levar o caso diretamente ao plenário para que ele seja definitivamente julgado por todos os ministros da Corte. Nós citamos 2 casos que podem ser julgados hoje, mas a pauta tem mais processo também, né, doutora? Tem mais processo e a gente, inclusive, pode dar destaque para os 2 primeiros itens, que, na verdade, estavam na pauta de julgamentos da sessão de ontem, não foram chamados e estão automaticamente incluídos na sessão de hoje. Quais são? São 2 questões de ordem formuladas em ações diretas de inconstitucionalidade que discutiram os precatórios judiciais. O Supremo Tribunal Federal já declarou que parte da emenda constitucional que tratou dos precatórios judiciais é inconstitucional. Em razão disso, houve manifestação de diversos estados e municípios no que diz respeito à eficácia temporal da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a partir de quando essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal irá produzir efeitos? Se vale desde a época em que a emenda constitucional foi editada, em dezembro de 2009, ou os ministros poderão definir um outro prazo para que essa decisão comece a surtir efeitos. Então, essas 2 questões de ordens, na verdade, são os 2 primeiros itens da pauta e é o que se aguarda que a sessão seja iniciada exatamente com o chamamento desses processos. Tá certo, doutora Gisele. Vamos